Estamos iniciando mais um ponto de encontro pela sua TV RCA. E nesta oportunidade nós temos uma alegria muito grande, uma satisfação enorme em receber o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Araraquara, o Sincomércio. E este presidente é Antônio Deliza Neto, cuja identificação com a nossa cidade, com a nossa comunidade, principalmente com a classe empresarial, ou mais especificamente os comerciantes, esse relacionamento ele é muito forte. E quando a gente busca algum tipo de informação, logicamente tem que recorrer àquele que está à frente de toda esta movimentação. Toninho Deliza, uma alegria muito grande recebê-lo nesta oportunidade e vamos ficar aqui batendo papo, saber o que efetivamente está acontecendo com a nossa cidade. O prazer é meu de estar aqui com vocês mais uma vez, falar sobre os nossos problemas, discutir sobre os nossos anseios, nossos sonhos, né? É muito interessante, é araraquarense, a gente é nascido e criado aqui, tem um amor muito grande pela cidade. E é isso aí, é gostoso a gente discutir, ter esse espaço que você nos oferece para a gente poder dialogar, para a gente colocar nossas ideias, mesmo que às vezes não seja unanimidade, porque a unanimidade é burra, né, na minha ótica, mas é importante discutir assuntos, sim, que envolve toda a atividade econômica que a gente representa, né? Hoje eu estou presidente do Sincomércio, mas sou um empresário que estou com a barriga no balcão, como se diz no antigamente, né? Então eu sei bem das dores e das necessidades, dos anseios que a nossa categoria precisa. Você falou em dificuldades, falou em problemas, você também citou esse sentimento que você tem pela cidade e consegue acumular as dores vivenciadas pelo comerciante, pelo empresário, pelo empreendedor. Muito bem. E nós estamos saindo, não sei se essa é a colocação certa, de uma pandemia, mesmo porque o reflexo do que aconteceu no passado, ainda nós temos esse sintoma atravessado em nossa garganta. Toninho, qual é a avaliação que você faz do comércio de Araraquara após a passagem desse castigo? Esse castigo foi um castigo mundial, não foi uma particularidade do Brasil. Ele, com os erros e acertos, como sempre, eu acho que nas últimas gerações nós não vivemos esse tipo de experiência, mas ela foi muito difícil. Há empresários que não conseguiram se recuperar até agora e há quem está aí tentando sobreviver, porque a conta daqueles Pronamp da vida estão chegando, a recuperação da economia ainda não é aquilo que deveria ser. Ela vinha vindo sem nenhum tipo de conotação partidária, eu estou dizendo aqui, eu estou falando de economia. As eleições, todas as vezes que as eleições que são fundamentais para a nossa democracia acontecem, a economia fica em compasso de espera, e nós tivemos uma eleição onde dividiu o país, e essa divisão foram também antagônicas com relação à sua posição ao enfrentamento da pandemia. Então, a pandemia, sim, a necessidade de salvar vidas, a necessidade de fazer a reclusão, mas passamos. Agora precisamos trabalhar para recuperar. Antes da pandemia, a gente vinha num crescente, num movimento um pouco melhor, com empregabilidade melhor, com rentabilidade, mas no pós-pandemia isso voltou tudo atrás. Infelizmente, tivemos que recuperar os gastos do governo e os gastos das empresas para manter as suas atividades de portas fechadas foram muito dolorosas. A necessidade de capital de giro, de captar dinheiro de financiamentos, que muitos empresários ainda estão pagando isso, e que com o decréscimo da energia da economia, vamos dizer assim, com o voo de galinha que a gente fala, né? A hora ela sobe um pouquinho, depois ela baixa. E ela está numa constante onde tudo bem que a inflação está mais ou menos dentro de um padrão, mas o governo não tem dinheiro para investimento. Qualquer um que entrasse ia encontrar a situação desse jeito. E o grande investidor no Brasil é o governo. O governo tem essa é a minha opinião pessoal.
O governo tem uma conotação muito forte na economia brasileira. Tanto é que o ambiente de negócios no Brasil, a gente tem que ver tudo que o governo vai fazer, porque a carga tributária é elevadíssima. Está aí essa reforma que ata e não desata, ela não é clara, e uma coisa que vai afetar grande parte, a maioria, quase na totalidade da população brasileira. Poucos estão olhando, ou a população não está se interagindo com a necessidade de saber como Mas é está que é. cansada também, né? Mas está cansada porque são mandos e desmandos. Entra um, sai outro. Não existe uma continuidade de um programa, de um governo que está dando certo, quando o outro entra, acaba. Muda, faz do Muda seu tudo, jeito. faz do seu jeito. Então, se aquilo está dando certo, vamos continuar. Então, o que o país precisa, para completar, era mais iniciativa privada e menos governo. Hoje nós temos uma carga tributária cerca de 40%. Já não dá mais. Não dá mais. Não há mais questão de sobrevivência. O governo não está conseguindo entender que está matando a galinha dos ovos de ouro. Você vê hoje na Rua 2 quantas lojas fechadas, passa-se o ponto, ainda locais para locação. A retomada está sendo muito lenta. Isso gera dificuldade de empregabilidade, dificuldade de distribuição de renda, menos arrecadação de impostos. Aí se o governo tem um gasto desenfreado na sua arrecadação, porque o governo brasileiro arrecada muito, mas gasta muito mal. Então precisava fazer uma reforma administrativa, onde já se viu o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, agora uma tragédia, com milhares e milhares de pessoas lá passando necessidade, e com a gente com essa quantidade de dinheiro no fundo eleitoral. Esse dinheiro tinha que ser voltado para salvar vidas. Né? É um contrassenso. Então, mas há necessidade e a vontade política para isso? A casta política brasileira é uma casta intocável. E que raros, na minha opinião, os deputados, senadores, vereadores estão efetivamente preocupados com o bem-estar da população. Cada um dentro da sua ótica, cada um dentro da sua competência. Eu acho que nós temos muito a melhorar. Mas para melhorar isso, eu ouvi falar em escola legislativa, eu acho que o indivíduo, para fazer um concurso público, ele tem que estudar e passar na prova. O indivíduo, para servir o país num cargo eletivo, ele também tinha que estudar. Há vereadores, há senadores, há deputados que entram num mandato desse com essa responsabilidade, não sabe o que é uma emenda parlamentar. Mal sabe falar o português. Obviamente, temos lá catedráticos, gente que está lá 30 anos, 40, se aposentou, que vive da política, né? Mas isso precisava ser mudado. Então, é o resultado de todo esse conglomerado de coisas que faz com que a nossa economia não deslanche. E o mundo também está vivendo uma situação bastante difícil, com guerras, com situações adversas, e isso influencia num país emergente como o nosso. A gente não pode ter vergonha de falar que nós somos um país ainda emergente e que vendemos commodity. Nós não vendemos óleo de soja, nós vendemos a soja. Nós somos o seu celeiro do mundo? Sim. Mas nós precisamos vender produtos com valor maior agregado. Mas para isso precisa de investimento, tecnologia, educação nas universidades. O conhecimento que a universidade brasileira tem não chega até a sociedade. Qual é a contrapartida que uma universidade como a Unesp, a USP, a Unicamp devolve para a sociedade civil? Muito pouco, através dos seus estudantes, mas é muito pouco. Toninho, você falou algo interessante, e eu, como araraquarense, você também fez essa menção, tenho observado e fico entristecido quando passo pela Rua 9 de Julho ou pela São Bento sobre o fechamento de lojas, estabelecimentos comerciais que conseguiram atravessar o tempo formando pessoas extremamente sensíveis aos problemas da comunidade. E nós sabemos então do fechamento de muitas lojas, outros empresários mudaram de ramo, outros saíram do centro, foram para a periferia, entrou o envolvimento da tecnologia também para
participar da transformação destes hábitos e costumes. Bem, de uma forma bem clara, como é que está o nosso comércio na atualidade, mediante o fracasso provocado pela pandemia e a falta de força e de confiança para encarar o futuro? Bem, o nosso comércio é forte. É um comércio tradicional, nós temos lojas muito antigas, mas há de se ver e se analisar que a modernidade chegou, as mudanças estão ocorrendo de uma maneira muito rápida. O advento da internet, as vendas da internet crescendo 45%, 50% ao ano, o advento que você falou muito bem, há um positivismo nessa história de gente saindo da Rua 9 de Julho e indo para os corredores comerciais. Quais são os motivos que levam isso? A mobilidade urbana, a cidade crescendo, os corredores comerciais se transformando como era antigamente a Rua 9 de Julho. Araraquara não tem mais 80 mil habitantes, onde a Rua do Comércio era centralizada na 9 de Julho. Hoje nós temos enormes corredores comerciais, Paz Filho, 7 de Setembro, lá no Vale do Sol, Maurício Gale, Napoleão Selmidei, a cidade está se expandindo. Bom, por quê? A mobilidade urbana faz com que o comércio de vizinhança comece mais próximo do seu cliente. Eu acho, hoje, antigamente, você tinha um grande supermercado na cidade, que era o Cesso Supermercado, que ficava no centro da cidade. E tinham pequenos armazéns espalhados pelos bairros. Hoje não. Então a cidade cresceu, a demanda da população é muito maior. Hoje nós temos quase 240 mil habitantes. Então isso é positivo. Quer dizer, a diversificação da saída do centro. Qual é o problema do centro? Como todas as cidades do porte de Araraquara ao maior estão vivendo? O declínio do centro comercial das cidades. Primeiro, o IPTU é o mais caro. Segundo, necessidade de estacionamento. Daí o sucesso dos shopping centers. Por que o shopping center sempre está sendo um sucesso no Brasil? Porque tem estacionamento, segurança, ar-condicionado e horário estendido. Então, o comércio é natural que isso ocorra, isso aconteceu no mundo inteiro. E na Araraquara não é diferente. Você vai no centro da cidade hoje, você não consegue parar o seu veículo. Araraquara tem 240 mil habitantes, quiçá deve ter mais de 120 mil veículos registrados aqui. Então, o indivíduo quer comodidade, porque senão ele senta em casa atrás de um computador e compra o que ele quer, aonde ele quiser, no país que ele quiser, e recebe em casa. Então, num curto espaço de tempo. Essa modernidade, nós temos que atravessar. O comércio tem que passar por essa reformulação. A gente tem feito assim, comércio em parceria com o Sebrae, o uso da inteligência artificial hoje, as mídias eletrônicas, você vende pelo Facebook, vende pelo Instagram, você vende por todas as mídias sociais. Então, o empresário tem que evoluir nessa circunstância, porque o novo consumidor, ele está antenado com isso. Quando ele vai na sua loja, ele vai ver um determinado produto, você pode ter certeza que ele já pesquisou na internet, 3 palavrinhas digitadas no Google, ele já procurou tudo sobre o produto, ele sabe o preço de mercado disso. Então, se você não tiver um estacionamento adequado para ele, e a tomada de decisão agora do indivíduo que quer comprar na tua loja, você tem que valorizar, o empresário tem que valorizar isso muito, porque a hora que o cliente entra na sua loja, você tem que atender ele bem, você tem que oferecer um estacionamento, um banheiro decente, um treinamento técnico da sua equipe, porque senão ele vai na internet e compra na internet. Então, essa mudança muito rápida está afetando não só Araraquara. E isso degradou o centro comercial da cidade. Além do que, o centro, depois da reforma do chamado Boulevard, ele ficou com um leito carroçável menor. Isso foi ruim. Ele foi benéfico num ponto, mas ele tinha que ter sido melhorado em outros. Mas sabe, né? Cada ano, cada pensamento, cada arquiteto, cada governo que entra quer colocar sua história, quer marcar lá. O Boulevard poderia ter sido melhor. Queria se transformar aquilo num calçadão. Está mais do que provado hoje em todas as cidades que você vai, aqui em volta, hein? Ribeirão, São Carlos, que tem um calçadão, é degradado. Hoje você vai nos calçadões das grandes cidades de Ribeirão Preto, pedintes, ambulantes ilegais, sujeira, onde o pessoal dorme, o pessoal que tem essa
dificuldade social. A gente tem que tomar muito cuidado naquilo que vai falar hoje em dia. Cuidado. Então, esse pessoal com essa dificuldade, vulnerabilidade social, e onde ele encontra segurança. Então, isso também inibe a história da presença do consumidor e da família, porque são abordados, são situações desagradáveis. Veja o que acontece na Santa Cruz. É isso que eu ia perguntar, sobre a Santa Cruz, as dificuldades encontradas pelos comerciantes que estão estabelecidos há tanto tempo e sente esse problema, e entra prefeito, sai prefeito e ninguém consegue consertar uma situação. É um problema gravíssimo, porque hoje você não pode levar ou conduzir esse pessoal em vulnerabilidade social se não for por vontade dele. A legislação faz isso. Então, mas você vê, não precisa ser o comércio. As senhoras que vão às novenas da Igreja de Santa Cruz vivem reclamando da abordagem dessa gente. E a polícia, as autoridades não podem fazer nada. Agora, precisava sim ter um trabalho um pouco mais enérgico, no sentido positivo, de acolhimento dessas pessoas, da prefeitura com a sua assistência social fazer um trabalho melhor, para encaminhar. Às vezes são pessoas que estão ligadas às drogas, pessoas que estão com problemas psiquiátricos, e fazer um tratamento melhor com relação a isso. Então, isso precisa ter vontade política e, às vezes, necessidade de alteração na lei. Mas esse pessoal não vota, Toninho. Bom, aí é outra conversa, né? Isso não dá consequência. Voto. Mas a população agora também está atenta. O Pelé falou que a gente não sabia votar lá atrás, né? Já falou. Já falou. Mas agora, com os anos passando e com eleição atrás de eleição, o brasileiro está começando a notar, a olhar os seus vereadores, a lembrar do nome do vereador que votou, do seu deputado, de cobrar certas coisas. Isso ainda é pouco. Mas nós só temos 500 anos. Não dá para cobrar de um país jovem como o nosso e que não passou pela tragédia da pandemia e passou por muito pouca dificuldade. É um país abençoado. Aqui o mendigo fica na rua, a neve não mata ele. Aqui, se ele está na rua, o pessoal é solidário, vai lá e dá um prato de comida para ele. Então, o que acontece? Eu não sou contra que essas pessoas ajudem. Eu também, às vezes, ajudo. Mas eu, por exemplo, eu tomei uma atitude agora, eu não dou mais esmola. Por quê, Toninho? Porque eu posso oferecer à pessoa um outro tipo de atividade. Como assim? Eu converso com Pedro, já conversei longamente com um morador de rua, e ele fala que ele tira 60, 70 reais por dia do pessoal da moedinha no semáforo. 70 reais por dia, a 30 dias por semana, dá 2.100. Não tem necessidade de declarar. Ele ganha mais do que um trabalhador que vai iniciar, que o piso salarial é R$ 1.800. Só que ele não paga absolutamente nada de imposto. Ele vai trabalhar para quê? Alguém vai dar uma comida para ele. Ele vai dormir no negócio da igreja. Aqui é calor. Quando faz frio, todo mundo dá cobertor. É humano? Sim. Devemos fazer isso? Sim. Nós devemos encaminhar esse ser humano, melhorar a condição de vida dele enquanto ser humano, e não ficar com esse assistencialismo sem que ele evolua. A gente tem que dar o peixe, mas depois ensinar a pescar. Porque senão isso vai virar uma bola de neve, que é o que está virando. Então, eu às vezes poderei ser criticado por isso. Mas há cidades que fazem campanhas. Não dê esmolas. Já tivemos isso em Araraquara, quando o Porsani, se não me falha a memória, foi secretário da promoção social. Ele tinha lá o pessoal que ia nas ruas, pegava esse cara. Nós temos casa transitória, nós temos o restaurante popular a R$1. Então, quer dizer, esse cara, ele recebe 60 reais por dia, ele já tem almoço e janta garantido no restaurante popular. A R$1. Para que ele vai esquentar a cabeça? E o Porsani também ele tem a vantagem, aliás, tinha a vantagem de ter uma perua Kombi. Tinha, aí ele fazia esse corpo a corpo, de resgatar esse ser humano. Hoje a gente está vendo em Araraquara, eu fiquei, assim, outro dia bastante preocupado, chateado, que Araraquara nunca teve favela, né? Eu estou vendo barracas nas praças da cidade. Então, isso precisava, sim, ter um trabalho mais contundente, quero crer, da assistência social do município. Nós temos uma estrutura boa, a prefeitura tem uma boa estrutura.
para poder inibir esse tipo de coisa, porque isso tira a família da praça. Precisa ter vontade de fazer também, né? É aí que tá. Então, estrutura nós temos, não sei por que não funciona. Eu acho que deveria funcionar de uma maneira mais contundente. Bem, Toninho, nós estamos caminhando para o Dia das Mães. Estamos praticamente na antessala de uma grande data, uma das mais aguardadas pelo comerciante, pelo empresário e tal. E eu via ontem, anteontem, no portal, a publicação de uma informação muito interessante de que o filho, a filha, pretendem homenagear a mãe com um presente e esse valor ele está orçado mais ou menos aí em R$ 320. Mas a pergunta é a seguinte, o perfil do araraquarense dentro desses 300, 320, ele se assemelha, por exemplo, ao perfil daqueles que moram nos grandes centros? Bem, a divisão de renda no país é muito grande, né? A gente sabe a diferença é muito grande. Obviamente, nos grandes centros, poderá ter um valor de ticket médio maior. Mas se você analisar que um litro de gasolina custa R$6 e uma pizza custa na faixa de 90 a R$100, um presente de R$300 é um modesto presente. É de bom tamanho. Dentro da condição econômica que a classe média está vivendo hoje. A classe média um pouco mais baixa, porque a classe média brasileira também está completamente achatada. Eu sou classe média, eu também estou me sentindo achatado. Hoje eu preciso fazer mais contas, eu preciso levar o meu orçamento doméstico mais na ponta do lápis. Então, esse presente é a segunda melhor data do varejo no Brasil, depois do Natal. O Dia das Mães tem um apelo emocional muito grande. Esse ano, vou confessar aqui a você, eu estou assim, bastante chateado porque eu perdi minha mamãe em novembro do ano passado. E vai ser o primeiro Dia das Mães sem a presença física da minha mamãe. Mas a vida tem que seguir. Então, o apelo é muito grande. Então, quem tem a mãe que faça isso, que dê o seu presentinho, o comércio está preparado. Nós teremos horário estendido na sexta-feira até às 22 horas e no sábado das 9 às 17. E o shopping também, e os supermercados com seu horário normal, inclusive trabalhando aos domingos. Então, é a melhor data. A previsão da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, fala que no Brasil, nós teremos um acréscimo de 3,5%. A Federação do Comércio do Estado de São Paulo fala em 7%. Nós estamos no estado de São Paulo, que é o PIB maior do que o Uruguai. Então, aqui, a tendência é ser maior. Essa é a nossa esperança, que realmente aconteça esse acréscimo em números positivos, mesmo que seja num dígito, para a gente poder dar uma respirada e ter uma resposta melhor nos nossos negócios. 7,5%. Eu cansei de conversar dos anos anteriores, eu estou há 45 anos no mercado, em que a gente falava em crescimento de 2 dígitos. Esse ano nós vamos crescer 15%, esse ano nós vamos crescer 18%, esse ano nós vamos crescer de 3% a 7%. Se a gente conseguir chegar nesse patamar, eu acho que já vai estar de bom tamanho. É um vulto grande de recursos no comércio rodando, nos presentes do Dia das Mães, porém, há também na pesquisa o detalhe de que isso, na grande maioria, vai ser parcelado. Então, isso traz para o capital de giro e o fluxo de negócios uma demora para que esse recurso venha para o lojista. Porque se você vende em 10 vezes, ou vende em 5, ou vende em 6, você vai receber isso parcelado. Então, é uma data importante, o movimento vai ser melhor, nós estamos preparados para isso e vamos torcer. Mas você está sendo pessimista? Não. Eu sempre sou uma pessoa realista. E a gente sabe o que está acontecendo nas lojas e sabe o que está acontecendo no nível de endividamento dos cartões, que a família está mais apertada e que isso vai refletir na roda da economia. E olha, gente, nós estamos trazendo aqui a sabedoria de quem tem uma convivência e um conhecimento profundo sobre não apenas a vida do comerciante, mas também esse conhecimento ele acaba se aprofundando nos problemas públicos que nós vivemos dentro de uma cidade.
E o Toninho, ao falar da senhora, sua mãe, que faleceu recentemente, e esse é o primeiro Dia das Mães que ele passa sem a companhia dela, nós sentimos de uma maneira muito triste também, Toninho, e essa geração tem costumes bem diferentes dos anos 60, 70, 80, quando então nós não éramos tomados por outros hábitos em função da própria tecnologia que você fez menção. Mas o que eu quero dizer é que hoje esses hábitos eles trazem um distanciamento entre filhos, pais e mães. Então também vejo, por outro aspecto, uma pobreza maior cada vez mais no relacionamento familiar. Lamentável dizer isso, mas é a circunstância que nós estamos vivendo hoje. Porque antigamente você pedia benção para o pai, para a mãe, antes de sair de casa. Para avô, para avó, para tio. Para todo mundo. E de repente você vê, às vezes, o filho saindo da sua própria casa, não falando nem bom dia, nem boa tarde, nem nada. Nem que hora que volta. E nem que hora volta. Então, esse distanciamento também tem um reflexo naquele poder de compra. Não, eu vou dar um presente bonito para minha mãe. Sim. É lamentável dizer, mas é a realidade que nós estamos vivendo. Claro. É um choque de gerações, né? Como nós tivemos o nosso choque com a geração anterior, nós estamos tendo esse choque com essa geração agora. Nós é que estamos agora, vamos dizer assim, eu tinha um professor no IEBA que falava, um dia vocês vão tocar o Brasil. E agora chegou a nossa vez, é a nossa geração que está tocando o Brasil, pessoas de 50, 60 anos que estão nos altos postos, que estão no comando do Brasil, que são prefeitos, vereadores, empresários, enfim. Esse choque de geração eu acho que é natural. O que me preocupa um pouco, realmente, esse distanciamento das pessoas conversarem. O que eu fico estarrecido é que você vai nos restaurantes, as pessoas se socializam, mas as pessoas estão olhando para o celular. Elas não estão olhando mais nos olhos um dos outros, não está tendo mais aquela conversa, as risadas, mesmo que com divergências de opiniões ou aquelas brigas das famílias, que isso é tradicional, um gosta daquilo, o outro não gosta, briga, mas depois daqui a pouco está tudo bem. Esse distanciamento, hoje as famílias se conversam por grupo de WhatsApp. Exatamente. Mal se veem, ou quando se veem é através de um filminho que faz. Então isso criou um distanciamento. Eu também, como sou da geração antiga, eu gosto da conversa presencial, mesmo que seja ela diversa, mesmo que ela seja dura, mas eu prefiro a conversa presencial. Hoje existe o afastamento, porque você resolve, às vezes, grandes problemas com 3 palavras pelo WhatsApp. Fulano morreu, enterro às 18 horas. Antigamente você ligava para a família, você se solidarizava, você ia visitar a família, você ia ver. Hoje isso não acontece mais. É a modernidade. É a coisa da internet, é essa coisa do celular na mão, em que você tem o mundo na sua mão, mas o mundo à sua volta está cada vez mais longe. Você tem um mundo inteiro virtual, mas o mundo presencial, onde você sente a energia da pessoa, a carência da pessoa, a necessidade da pessoa de um afeto, de um carinho, de uma mãe que às vezes não recebe a visita do filho, ela sente essa necessidade. Há também o outro lado, em que a mãe aqui no Brasil, onde tem um filho trabalhando fora, ela consegue ver o filho através da tela do celular. Então, existe um antagonismo nisso? Sim. Mas o calor humano, na nossa geração, foi extremamente valorizado. Hoje, acho que nem os livros de capa dura não existem mais. Hoje é tudo pela internet, ou é áudio-vídeo, audiobook, ou é aqueles negocinhos pequenininhos, tablets que você lê o livro e que o hábito da leitura passou a ser momentâneo e imediato em poucas linhas. São as notícias rápidas que você tem. Então a vida ganhou uma velocidade muito grande, onde esse contato pessoal ficou deixado de lado. Eu gosto de restaurantes que vai e coloca uma cestinha na mesa e coloca assim, coloque o seu celular aqui. Ou seja, você deixa o celular de lado e vai dialogar. É uma mudança
e isso vai ser É muito brusca. muito né? brusca, mas nós vamos ter que aprender a conviver com ela. É o que você falou. Hoje o pai, esse respeito que a gente tinha pelo professor. Nós tivemos uma outra educação básica. A nossa educação, a minha educação do IEBA, o professor falava, a gente tinha respeito e medo. Se chegasse uma bronca do meu professor em casa, eu levava outra bronca. Ninguém perguntava para mim a minha versão. Hoje, o professor não é respeitado. Então, essa nova maneira de olhar, eu não sou pedagogo, eu não sou, mas eu tenho filhos, meus filhos estudaram na universidade, já são formados, mas eu vi essa diferença. Então, é o que eu falo, na nossa época, o ensino da cidadania era que você tinha muito mais deveres do que direitos. Hoje, o ensino da cidadania é que você tem muito mais direitos do que deveres. Só que a pessoa joga lixo no chão, a pessoa é politicamente correta quando vai no microfone e defende um monte de coisa. Quando ele está sozinho, ele olha do lado e joga o papel de bala no chão. Que ele joga colchão, ele não toma conta da dengue na casa dele, que ele deixa a água empoçada, que ele não varre a sua própria frente de loja, da loja ou da calçada, porque ele fala que isso é responsabilidade da prefeitura. Então, esta cidadania, na nossa época, era muito mais bem, assim, vivenciada e ensinada nas escolas. Porque a escola não está lá para educar filho. Hoje as famílias deixam os filhos na escola e acham que o professor tem que educá-los. O professor tem que dar conhecimento. Educação e berço se tem em casa. E você falou bem, as famílias estão se desestruturando e não existe mais esse diálogo, essa coisa e essa. Ainda tem um pouquinho, mas aí se você fala que é assim, vão taxar você de extrema direita e às vezes há quem chama você de fascista por pensar assim. E com essa coisa da evolução, das pessoas poderem escolher os seus desejos, os seus anseios, tanto sexuais quanto opções pessoais. Eu acho isso a coisa mais natural do mundo. Na nossa época também tinha, sempre teve. Hoje a pessoa ela está mais tranquila, ótimo, mas o direito dela vai até onde o meu começa. Então, se ela pensa de uma maneira diferente, o que falta hoje é esse respeito entre ambas as partes. Os dois podem conviver bem, mas sem aquela de ficar com agressividade. Você pode ter as suas coisas e assim vai. O respeito mútuo, né? Bem, e você, Toninho Delisa, como presidente de um sindicato que tem a função específica de cuidar e tratar das questões do comércio, você tem convivido, evidentemente, com as reclamações que chegam dos comerciantes. E ao longo do tempo eu senti que você, particularmente, tem demonstrado um grande interesse em contribuir com a própria sociedade, exigindo que exista mais segurança na atividade profissional e que todos possam, de uma forma segura, desenvolver o seu trabalho. Qual a sua análise e se você vislumbra a possibilidade de sentir a chegada de alguma luz, para que tenhamos plena convicção de que estaremos vivendo com segurança nessa cidade? Bem, Araraquara, se a gente for analisar, é uma cidade ainda relativamente segura. A gente tem trabalhado sim, através, é uma função de ofício minha, por estar presidente do Sincomércio, de fazer as reivindicações que os empresários necessitam. Nós fizemos pesquisas, levamos isso ao comando da Polícia Militar. O que nós precisamos ter, na minha ótica, dentro daquilo que Araraquara ainda consegue resolver um número enorme de crimes. Assassinatos aqui é muito considerável. Agora, uma cidade do nosso porte, precisava ter mais viatura? Sim. Nós temos o 13º Batalhão aqui e enxuga gelo. Enxuga gelo no seguinte sentido. Nós precisamos ter uma mudança estrutural grande na segurança pública do Brasil. Eu não sou neo-expert, mas eu ouço muitas palestras. O soldado é mal remunerado. Nós temos grandes lacunas na legislação, onde... Vou te dar um exemplo.
a pequenos furtos no comércio. Correto. O indivíduo vai lá, rouba um negócio na sua loja, ele é pego em flagrante, você chama a polícia, vai na delegacia. O meliante sai primeiro do que o empresário. É verdade. Então o que acontece? O empresário deixa de fazer o registro do boletim de ocorrência. Então você acredita que os casos apresentam um índice maior do que aquele que normalmente estamos anunciando? Sem dúvida nenhuma. Agora, a polícia, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, tem nos dado, dentro da possibilidade dela, o seu respaldo. Nós não podemos nos queixar. Você vê, o brasileiro tem um hábito de o gato subiu na árvore, quem ele chama? 190. Ele chama a polícia. Se você buscar as pesquisas que existem nas chamadas da polícia militar, eu acho que 70% é problema de familiar. Homem bêbado, homem que bateu na mulher, mulher que brigou com o marido, cunhado que brigou com o sobrinho. Não são crimes estrategicamente roubo, furto ou coisas do gênero. São consequências de uma sociedade onde a gente vive. E a polícia está lá. Ela vai, às vezes exagera, às vezes são seres humanos, às vezes também tem gente mal preparada, mas eu tenho um respeito enorme por isso que eu falo que às vezes eles têm vontade, mas enxuga gelo. É o que eu falo. Nós tivemos um caso aí, tivemos a fotografia do indivíduo, ele furtava no centro da cidade, os empresários passam no grupo de WhatsApp, eu mando para a polícia, eles têm um canal aberto conosco, por isso nós não podemos reclamar, absolutamente, sempre fomos muito bem atendidos, prestativos. A gente manda, ele fala, vocês têm que fazer um boletim de ocorrência, que eu tenho que seguir a lei, eu não posso abordá-lo, eu posso abordá-lo, mas se ele não tiver nada na mão, não configura flagrante, não acontece nada. Então, mas foi ele que roubou, eu vi, ele pegou, se ele desovou isso em algum outro lugar. Normalmente são pessoas em vulnerabilidade social que acontece isso. Então o que acontece com o comerciante? Ele fica, vamos dizer assim, desolado. Então é assim, precisamos melhorar? Muito. Nós temos feito aí, procurando buscar grupos de WhatsApp entre os empresários para trocar essas informações. Se a gente vê alguém suspeito na rua, que a gente ligue nesse grupo, olha, eu estou vendo alguém suspeito aqui, que comunica, a gente comunica imediatamente à polícia. Então, a sociedade civil também tem que fazer a sua parte. A polícia é a repressora, a polícia é a que prende, a civil é que instaura o inquérito e que vai apurar os fatos. Então a gente tem que contribuir com esse sistema, porque é o sistema que nós temos. Tem que seguir isso. E tem que seguir. Mas só para finalizar, a questão do Natal. Todo ano a gente cria uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer de forma positiva e parece que aquele espírito de união, de repente, acaba se dissolvendo e acaba não acontecendo absolutamente nada. Mas este ano eu criei uma nova expectativa e pensei comigo mesmo, dessa vez vai sair. E agora, como é que está o andamento das conversações? Rapidamente, eu vou contar um pequeno histórico do que aconteceu. Nós mandamos 553 convites com protocolo para os empresários do comércio varejista de Araraquara, de todos os corredores comerciais, para uma reunião no SESC, no mês passado. 553. Com protocolo, porque as pessoas falam, eu não recebi o e-mail, eu não recebi o WhatsApp, com protocolo. Apareceram lá cerca de 80 pessoas, né? Nenhum empresário dos grandes corredores comerciais da cidade. Ninguém da Vaz Filho, ninguém da Sete, só o pessoal da Rua 9 de Julho. Então, dali, nós apresentamos como era o Natal em 88, foi a última vez que nós o fizemos, quanto ficaria para fazer, cerca de R$1.200.000 para fazer aquilo que nós fizemos, nós não temos recurso. Então, nós fizemos um projeto, criamos uma comissão de lojistas, 9 empresários se prontificaram a fazer, porque nós sozinhos não conseguimos. Estávamos nós, o Sindicato dos Hotéis e a Associação Comercial. Sempre tentando agregar valor nas representações que Araraquara tem de empresários. E criamos uma comissão e saímos convidando quem poderia, em primeiro lugar, quem poderia contribuir com algum dinheiro. Fizemos prestações de R$150, R$200, R$250, até R$500, 8 parcelas, para que a gente pudesse criar um fundo e colocar a iluminação na Rua 9 de Julho em 86 postes. Rua 9 de Julho e Rua São Bento.
E levamos o projeto à prefeitura, que para fazer isso nesses 86 postes, vai ficar cerca de R$230 mil. O prefeito nos atendeu muito bem, disse que vai nos ajudar, então isso está caminhando. Mas quando você fala, né, eu ouço, porque você representa, eu tento representar. Mas às vezes, por isso é que o Brasil não tem a população brasileira não tem a representatividade que deveria ter. Como teve no Direta Já, em todos os movimentos fortes sociais que nós tivemos, onde o povo saiu à rua e deu certo, aqui as reivindicações são muito pequenas. Alguém vai resolver isso para mim. Sempre terceiriza o problema. Nós precisamos da união dos empresários. Se a gente não fizer a união dos empresários, a ideia é realmente fazer um Natal melhor, fazer um Natal mais decorado, mas esse projeto está andando. A captação foi interessante? A captação não foi interessante daquilo que eu gostaria, né? E vamos ver se vai ter continuidade nos pagamentos. Você vê, aí vai isso eu vou contar. Nós chamamos as grandes redes separadas. As grandes redes, Magazine Luiza, Casas Bahia, Montreal, Pernambucanas, todos esses grandes players, né? E colocamos para ele, olha, o projeto é esse, se vocês entram com a gente, eu gostaria que vocês fizessem uma colaboração conosco de R$500, porque vocês são muito grandes. Ninguém entrou. Ninguém entrou. Então aí, quando você tem um não desse, mas foi importante que os empresários que estão comigo estão vendo, não vamos desistir. Nós vamos tentar, pelo menos fazer algo de diferente na 9 de julho, para que a gente tenha uma decoração e a gente possa receber lá os nossos consumidores no Natal. É um período de calor, é um período gostoso, alegre, onde a família tenha uma opção para ir passear e a gente possa fazer bons negócios. O que falta é essa afinidade, né? Essa identidade com Araraquara e principalmente com as pessoas que são consumidoras também, que gostariam de ver algo diferente. Mas quem é que não quer ver? Não precisa ser consumidor. Quem é que não gosta de ir numa praça, ela tá bem arrumada? Quem é que não gosta de ir no Gigantão, aquilo tá pintadinho? E no estádio da Ferroviária, que é um brinco, é uma beleza? Né? Quem é que não gosta de ir no parque infantil e ver aquilo tudo podadinho, aqueles aparelhos de... Eu sou idoso, às vezes eu vou caminhar e faço ginástica lá, mas ele não está sujo de cocô de passarinho. Quem é que não gosta de ver aquele bebedouro de água no parque funcionando bem e limpo? Todos gostam, né? Mas você pode ver que onde a iniciativa privada está, funciona melhor. Você vai no DAI, o parque do DAI está sempre limpo, sempre arrumado. A torneira funciona, a água é boa, tem lugar gostoso lá no chafariz do DAI. Por quê? Porque o DAI toma conta. É uma iniciativa privada tomando conta ali. Ele é uma autarquia, mas tem pensamento de iniciativa privada. Agora, a prefeitura tem os seus problemas, mas a zeladoria é uma coisa fundamental na cidade. Falta comprometimento. Uma das grandes reclamações que nós temos dos nossos empresários é a zeladoria. Então, a cidade precisava ter um olhar melhor, e é isso aí. Olha, eu não sou candidato a nada. É pena, viu, Toninho, eletivo, tá bom? Pensamento vou deixar claro, porque as pessoas acham que eu já estou aqui, inclusive é crime eleitoral. Eu não sou candidato a cargo eletivo nenhum. Eu estou no Sim Comércio, não sei se eu vou me candidatar na próxima eleição. E estou no Lar São Francisco, como presidente, como a minha também atuação, a minha contribuição à sociedade de Araraquara como um todo. E não sendo político e não sendo candidato, gente, esse é o pensamento de quem tem juízo. Tá certo? Toninho, uma alegria muito grande recebê-lo e a gente ficou batendo um papo aqui muito gostoso e ainda mais com uma pessoa que está extremamente ligada à vida de Araraquara. E nós temos que ter esse respeito, esse carinho pela nossa terra, que nós tanto amamos, é o chão que nós pisamos. E, graças a Deus, nós temos pessoas ainda com esse pensamento idêntico ao seu, para que possamos tornar essa cidade um exemplo, não digo para o mundo, mas um exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que possam acreditar ainda em pessoas também de bem. É isso Muito aí. obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de ter esse espaço da gente poder conversar sobre isso, que isso é raro acontecer. Obrigado.
Nós estamos encerrando mais um ponto de encontro pela sua TV RCA. Nós conversamos aqui neste dia com Antônio Delisa Neto, presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o Sincomércio de Araraquara. A quem agradecemos, tomamos o tempo do Toninho, mas levamos até vocês informações precisas sobre aquilo que acontece na cidade que tanto adoramos. Um abraço e até a próxima.